Meus irmãos, chegamos ao momento da ministração da palavra de Deus. Eu quero convidar aqui ao púlpito o pastor João Gonçalves Mendes, pastor da Assembleia de Deus em Maracanãú e também presidente da nossa convenção estadual, CONADEC. Eu o convidei, ele gentilmente aceitou o convite, assim como sempre nos convida para estarmos cooperando nas escolas bíblicas da nossa convenção. O pastor João agora vai transmitir a palavra de Deus em nome de Jesus. Meu pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Devo dizer da minha gratidão a Deus, o meu contentamento em poder estar aqui nesta noite, atendendo o convite do amado pastor, para tomar parte desta celebração e, inclusive, com a grata satisfação de vos dizer uma palavra da parte de Deus. Vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 17, os versos do 22 ao 26. Enquanto todos localizam o texto, eu devo testemunhar que no dia 7 de setembro de 81, eu fui separado para servir como diácono. E o entendimento para nós é aquele entendimento do apóstolo Paulo, que Deus não precisa ser servido por mãos humanas. Então, nós continuamos servindo a Deus, servindo ao próximo e principalmente à Igreja do Senhor, que se constitui dos domésticos da fé. Glórias a Deus. Então, 41 anos, não é que eu fui separado para diácono. Eu sou da geração do pastor Antônio José, que deve ter sido separado para diácono em 79. Eu acho que eu acertei. Ok. Então, amados, todos localizaram o texto. Vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus. Verso 22. E dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu fiz conhecer o teu nome, e lo farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Quem diz amém? Amém. Amados, eu também quero me servir da oportunidade para fazer um convite aos amados pastores. E pastor Antônio José, depois eu combino com ele um momento para ele fazer uma ministração para nós. É que no dia 28 de setembro, nós estaremos celebrando um dia de escola bíblica da Umadene, dia 28 de setembro. Nós teremos 2 aulas pela manhã, 2 à tarde, e grande culto à noite, com a rica mensagem da palavra de Deus. O evento vai acontecer no centro de eventos da CONADEC, e tem motivos que se somam, como, por exemplo, o aniversário natalício do pastor Eliakim Rodrigues, que vai estar completando 71 anos de idade, e eu estarei agradecendo a Deus, juntamente com os amados, que estarei completando 64 anos. Então, nós vamos ter um dia festivo. À noite teremos a participação da igreja de Maracanãú e também de Pacajus. Porém, haverá uma prioridade para a exposição da palavra durante todo o dia e também à noite. Queremos contar com a participação de todos os amados pastores e evangelistas. Depois vou ver com o pastor Antônio José o que fica melhor para ele, se será pela manhã ou se será à tarde. Pastor Osvaldo vai estar conosco, pastor José Carlos de Lima, pastor
Roberto José e outros companheiros. Pastor Ailton José, falta ainda confirmar presença. Mas uma grande parte dos companheiros que fazem a diretoria da Umadene vão estar conosco na oportunidade. Louvado seja Deus. Amados, a palavra do Senhor que nós temos lido é uma palavra que mostra o grande privilégio que o Senhor deu a cada um de nós. O grande privilégio de sermos filhos de Deus e de termos uma vida de comunhão com o grande Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Penso que se cada cristão tomasse em consideração a honra, a grandeza que é ser um filho de Deus, ser um membro do corpo do Senhor, ter uma vida de comunhão com o ser divino, a igreja do Senhor aqui na terra, sem dúvida alguma, teria uma marcha mais avante e nós cristãos seríamos muito mais radiantes pela glória que o Senhor oferece a cada um de nós. Infelizmente, muita gente não atenta para esta verdade, não toma em consideração e, portanto, não vive a realidade que é a grandeza da vida cristã que o Senhor Jesus propõe, oferece, faz acontecer graciosamente no ser de cada um de nós. O Senhor Jesus, ele está conversando com o Pai em oração. E em dado momento, nesta oração, ele faz a afirmação de que o Pai deve estar nele, ele deve estar no Pai. Então, ele e o Pai devem estar também em nós. E se a gente observa as palavras do Senhor Jesus no capítulo 15 deste mesmo evangelho, o Senhor Jesus, ele nos mostra esta realidade através do exemplo que ele nos apresenta da videira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aí o Senhor descreve a nossa dependência dele, e não só a nossa dependência, mas como ele supre a nossa vida espiritual. E o Senhor, ele prossegue para dizer que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, isto é, se vocês estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, então vocês vão dar muitos frutos. Porque aquele que está em mim e eu nele, isto dá muito fruto. Então, amados, é interessante a gente considerar esta vida de imersão no Senhor Jesus. Vamos compreender e tomar em consideração que a verdadeira vida cristã significa viver a vida de Deus. Paulo escreveu na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5 e verso 15, ele morreu por todos, para que os que vivem já não vivam mais para si, mas vivam para ele, que por eles morreu e ressuscitou. Então, se verdadeiramente temos recebido ao Senhor Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, a nossa vida já não é mais a vida conforme a natureza pecaminosa, agora é a vida conforme a vida de Deus. Tanto é que no verso 17 do mesmo capítulo, então o apóstolo afirma: de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O apóstolo Paulo, ele tantas vezes ele fala desta vida de imersão no Senhor Jesus. Ele chega a falar do nosso batismo em Cristo, e eu fico examinando e pensando que o nosso batismo em Cristo, Paulo não está se referindo ao batismo formal, ordenado, através do qual devemos ser mergulhados nas águas. Ele está falando da nossa imersão
em Cristo. Aí eu fico lembrando que o apóstolo Paulo também, ele fala que os israelitas, eles foram batizados na nuvem, foram batizados no mar, foram batizados em Moisés, e nenhum desses batismos é o batismo formal do cristianismo. Ele está se referindo, penso assim, que é exatamente a experiência que eles estiveram com o Senhor, caminhando debaixo da nuvem, passando pelo leito seco do Mar Vermelho, enquanto a água fazia coluna de um lado e do outro lado. É as experiências que estiveram do grande poder de Deus, juntamente com o grande líder Moisés. Então, o batismo em Cristo, para mim, fica o entendimento de que não é o batismo formal, conforme a ordenança do Senhor, mas é a nossa imersão nele, quando na verdade o Senhor passou a viver em nós e nós passamos a viver nele. É assim que o apóstolo Paulo afirma: já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Glórias ao nome do Senhor. Esta deve ser a minha vitória e a vitória de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. É a nossa vitória, porque é a glória de Deus em nós, Cristo em nós e nós nele, e assim nós seremos vitoriosos. Bendito é o nome do Senhor. Seremos assim reconhecidos nos céus e na terra como o reino inabalável de Deus. O autor aos Hebreus nos diz: pelo que tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça mediante a qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quem entende e recebe as palavras do Senhor, exalte e bendiz o nome do Senhor Jesus. Amados, devo lembrar ainda, para concluir este momento, que posso considerar uma introdução, apesar de longa, nós vamos lembrar as palavras do Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, e o verso 23. O Senhor, ele fala, e João faz registro das seguintes palavras: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, então eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então eu insisto que o nosso tema nos traz a oportunidade de refletirmos sobre esta imersão de Cristo em nós e nós em Cristo. É o Senhor em nós e nós nele. É nós vivendo a vida dele e ele presente em nós para nos dar a vida abundante. E é deste modo que verdadeiramente seremos mais do que vencedores. Considerem comigo pelo menos alguns segundos o Pai e o Filho e o Espírito Santo habitando em nós. Então nós seremos verdadeiramente o reino inabalável de Deus. E assim nós seremos mais do que vencedores. Quem recebe esta palavra e pode se alegrar, glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor nos deu este grandioso privilégio. Amados, prosseguindo e permanecendo neste entendimento de vivermos a vida de Deus. E por que insistir nesta linha de entendimento? É porque ninguém vai construir a unidade se não tiver uma conversão genuína. Porque ninguém vai viver a vida de Deus sem a conversão genuína. E é exatamente a conversão genuína, real, verdadeira, que nos faz, como Pedro bem nos afirma, participantes da natureza divina. Por quê? Porque a construção da unidade, ela ocorre mediante o desenvolvimento prático do amor. E o amor, conforme Deus, é uma operação do Espírito Santo em nós, é fruto do Espírito. E este fruto ele só desenvolve
no ser de quem verdadeiramente é filho de Deus. Existem privilégios proclamados na Bíblia Sagrada que são exclusivos dos filhos de Deus. Existem exigências proclamadas na Bíblia Sagrada que também são exclusividades dos filhos de Deus. Então, unidade é exigência de Cristo para os filhos de Deus que compõem a igreja. E quem compõe a igreja são filhos de Deus. Parece até uma redundância no que estou falando, mas é verdade. Ninguém é participante do corpo de Cristo se não for filho de Deus. E ninguém é filho de Deus se não estiver verdadeiramente convertido, se não houver a experiência de uma conversão genuína. Tiago, no capítulo 1, verso 18, ele diz que o Senhor, por sua vontade, nos gerou de novo pela palavra da verdade e nos deu a primazia diante das demais criaturas. Então ele está falando do milagre da conversão que o Senhor operou em nós e da grandeza do privilégio de sermos filhos de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo de número 1, versos 3 e 4, ele nos dá a seguinte orientação: que o Senhor, por sua bondade, Ele já nos deu tudo o que necessitamos para uma vida piedosa, pois Ele já nos fez escapar da corrupção que há no mundo e nos fez participantes da natureza de Deus. Aliás, é mais do que uma orientação. Ele argumenta sobre os feitos do Senhor em nós, a operação de Deus em nós, as grandiosas e preciosíssimas promessas que o Senhor fez já se cumprir em nossas vidas. E é bom considerar intensamente esta verdade. Pela operação de Deus em nós, Ele já nos fez participante da natureza de Deus. Ele nos converteu, pois Ele já nos libertou da corrupção que destrói no mundo. Então Ele já nos deu o honroso privilégio de termos a vida de Deus em nós, inclusive a participação em sua natureza, o que nos faz viver conforme as virtudes do próprio Deus. Vamos considerar a construção da unidade. Digo outra vez, só será feita pelos filhos de Deus, entendendo que os filhos de Deus são pessoas verdadeiramente convertidas, pessoas que têm em si a natureza divina. Mas pastor, isso é muito difícil. Eu sei que é até impossível para nós, mas o Senhor quis fazer assim. Tiago diz que foi por sua vontade. O Senhor quis fazer e Ele fez. Ele nos gerou de novo pela palavra da verdade. Repito este lindo verso: e nos deu a primazia diante das demais criaturas. Vamos prosseguir e vamos ver uma boa orientação do apóstolo. Ele faz a afirmação, então, de que quem tem já a natureza divina não pode ser uma pessoa negligente, não pode ser indiferente, não pode ser descuidada. Então ele recomenda que devemos nos utilizar de toda a diligência, de toda a atenção, de toda a devoção, de toda a aplicação, para que possamos desenvolver a fé, para que também a bondade de Deus cresça em nós. Bondade é uma grande virtude. Quando Paulo fala
do fruto do Espírito, ele apresenta que o fruto do Espírito, que é o amor, também é a bondade, inclusive a benignidade, a longanimidade. E prossegue falando de virtudes, que são virtudes inerentes ao caráter de Deus, e que nós podemos desenvolvê-las, porque o Espírito Santo que em nós habita, ele nos faz participantes da natureza divina, porque nós somos filhos. E filhos participam da natureza dos pais. E nós participamos da natureza de Deus. O apóstolo prossegue para dizer que esta fé com a bondade deve ser somada com o conhecimento. Mas está aqui na minha mente um pensamento que devo expressá-lo. Existem pessoas que imaginam que depois da conversão, depois da suposta conversão, podem continuar conservando a maldade no coração. Já ouvi de pessoas até ministerialmente graduadas dizer assim: pastor, eu sou muito mau. E eu digo para as pessoas que, por favor, não olhem para mim, olhem para Deus, porque eu não presto. Já ouvi de pessoas o seguinte: pastor, este é o meu jeito e ninguém vai me mudar. Inclusive Deus, tal dia, tal tempo e tal lugar, usou um vaso para dizer: não deixa o homem te mudar. Quer dizer, são pessoas que pensam que depois de se considerarem filhas de Deus, filhos de Deus, cristãos, cristãs, ainda podem carregar consigo a malignidade. Mas não é assim. A malignidade é do diabo, é do maligno. A benignidade é de Deus e dos filhos de Deus. Se há maldade em nós, precisamos ter a sinceridade de reconhecê-la, não para nos gloriar, não para nos firmar no propósito de mantê-la dentro de nós, mas como diz Tiago, para chorar as nossas misérias e nos converter, lavando as nossas mãos e consertando o nosso coração, porque nós pertencemos a Deus. É resistindo o diabo e nos achegando a Deus que nós seremos pessoas vitoriosas para a glória do Senhor. Mas o apóstolo, falando que somos participantes da natureza divina, ele prossegue dizendo que, somando a fé com a bondade, devemos também trazer o conhecimento e a temperança. O conhecimento aqui, amados, eu fico pensando que não se trata do conhecimento das letras, das ciências humanas, e ninguém, por favor, ninguém ignore, e também não é o conhecimento exato da teologia, mas é o conhecimento experiencial de Deus, porque a nossa vida com Deus nos faz conhecê-lo. Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não está falando do culto litúrgico, ele não está falando da celebração do templo ou das casas, ele está falando de uma vida tão comprometida com Deus, que seja uma adoração ao Senhor. E nesta vida de adoração a Deus, ele afirma que nós vamos descobrir e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E deste modo, nós não nos amoldamos ao mundo, mas nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. O apóstolo, ele faz a recomendação da temperança. Amados, esta é uma grande virtude. Ela está presente nas demais epístolas dos diversos apóstolos, às vezes como sobriedade, como moderação, como domínio próprio. De fato, uma grande virtude que nos dá o equilíbrio. E às vezes fico pensando assim: oh, que grande virtude. E aprendi a dizer que quando nós temos a real temperança, a verdadeira moderação produzida em nós pelo Espírito de Deus, nós somos bem-aventurados.
Porque nós temos a capacidade de parar e pensar nas consequências de nossos atos, enquanto eles ainda são pensamentos. E sendo assim, a gente pode recuar de todo mau intento, de todo mau propósito, e seguir para fazer somente o que é bom, que edifica e que glorifica o nome do Senhor. Normalmente, quando as pessoas nos procuram para confessar suas fraquezas, seus desvios de conduta, elas dizem assim: pastor, eu não pensei no que ia fazer, eu não sei onde estava com a minha cabeça. Quer dizer, eu não avaliei as consequências, eu não avaliei o que vem depois. Então, a temperança que nos dá este equilíbrio, a moderação que nos dá esta sabedoria que vem do alto, nos faz bem-aventurados, porque todo desejo mau, negativo, será rejeitado, para que sigamos a vontade de Deus na direção do Espírito Santo. Até porque os filhos de Deus já não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O apóstolo prossegue para falar sobre a paciência ou a perseverança. Devo considerar, juntamente com os amados, que a vida cristã, ela não é de um dia, não é de uma semana, ela não tem um prazo estabelecido. E tem. Como assim? A vida cristã é o tamanho da nossa existência. Então não adianta para nós a disposição, a fidelidade, a prontidão por algum tempo. Já conheci pessoas, meu amado pastor Antônio José, que eram tão espirituais que pareciam assim, robôs eletrizados, dando descarga elétrica para todo lado. Mas durou pouco. A bateria descarregou. Não vale a pena assim. E qual é o tamanho da nossa jornada, da nossa caminhada? Quanto tempo deve durar? Jesus disse: ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Esse é o tamanho do meu jornadear, é o tamanho da minha dedicação a Deus, é a minha vida toda. Os amados estejam cientes disso. A nossa aliança com Deus é a vida toda aqui na terra, e a eternidade no novo céu e na nova terra, para a glória de Deus e a nossa felicidade. Glória. O apóstolo prossegue e fala da piedade, amados irmãos, que é grande virtude. Fico pensando assim, num sentido muito prático, que a piedade é uma virtude que me dá o entendimento do meu tamanho e me faz pensar na grandeza de Deus. É uma das razões pelas quais a piedade me inspira a adorar, me inspira ao temor do Senhor e me inspira à obediência. Porque se eu pensar no meu tamanho e considerar o tamanho de Deus, me resta me prostrar diante dele e pedir misericórdia, porque eu não sou nada e ele é tudo. Eu sou pequeno demais, ele é grandioso. Aleluia. Eu sou menos do que servo, ele é mais do que Senhor. Glória, ele é o Todo-Poderoso. E às vezes não consideramos esta verdade. Às vezes nos achamos importantes, às vezes nos achamos grandes e queremos até ultrapassar os demais. Isso é dificuldade para a construção da vida fraterna, é dificuldade para a construção da unidade, quando de repente eu ergo a minha cabeça acima dos demais. Oh, meus irmãos, Paulo viu este mal na igreja dos Filipenses, uma igreja tão abençoada que se iniciava com tanta disposição na construção do amor e da paz.
Mas de repente Paulo viu inclusive algumas irmãs líderes que estavam disputando a primazia. E aí o apóstolo faz a orientação: nada façais por contenda ou por vanglória, tudo se faça por humildade, cada um considere os outros superiores a si, tendo em cada um de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que subsistindo na eternidade em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando-se a si mesmo, recebeu a forma de homem e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Depois da cruz vem a glória, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que diante do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Senhor Jesus, que é o Criador, sustentador e Redentor do universo, aceitou a humildade de servir. E porque nós queremos nos exaltar e colocar nossa cabeça acima dos demais e desconstruir a unidade e a fraternidade, o Senhor nos deu tudo o que precisamos para uma vida santa, piedosa. Ele tirou o mal de dentro de nós e colocou dentro de nós o espírito da obediência e nos fez participantes da sua natureza. Glória! O apóstolo prossegue para falar da fraternidade, o amor que devemos desenvolver uns para com os outros. Glória! Precisamos da piedade para podermos construir este amor. Devo lembrar que Paulo, escrevendo aos irmãos romanos, onde também ele pôde detectar a presença de alguns irmãos que se sentiam mais, ele diz: pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo conceito mais elevado do que convém, mas cada um pense de si mesmo com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu. Pois a exaltação pessoal, a vontade de querer ser mais do que os demais, é um obstáculo à fraternidade. É um obstáculo à fraternidade, é um obstáculo à unidade. E o que somos? Somos conservos uns dos outros, servos do mesmo Senhor, que nos deu as maiores lições de humildade que uma pessoa pode dar. Aprendam de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, diz o Senhor Jesus. Que vergonha um crente exaltado ter que se apresentar diante de Jesus. Que vergonha para um crente que quer ser mais do que os outros, se apresentar diante do seu Senhor, que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em favor dos outros. Amado, Jesus é a nossa inspiração, é o nosso padrão, é o nosso modelo. Se ele não é a minha inspiração, eu não sou cristão.
Se ele não é o meu exemplo, eu posso ser muita coisa menos cristão. Se ele não é o meu padrão de vida, se ele não é exatamente a minha orientação, posso ser muitas coisas menos filho de Deus. Quem somos nós? Conservo uns dos outros e todos juntos servos do Senhor. Glória, você entende? Você aceita esta verdade? Então diz comigo, quem somos nós? Somos conservos uns dos outros, conservos uns dos outros, e todos nós juntos, servos do Senhor Jesus. Glória. Jesus disse, aonde eu estiver estará também aquele que me serve, e o meu Pai o amará. Oh, privilégio grandioso, o amor do Pai, que nos fará sermos recompensados na eternidade. Por último, o apóstolo, ele diz, traz todas estas virtudes e soma com o amor. O amor. Sabe, amados, às vezes eu fico impressionado com as palavras de João, o apóstolo amado, tão amoroso, que se dirige aos seus destinatários, chamando-os de filhinhos. Mas ele diz para os filhinhos que se alguém não ama, é mentiroso. Se alguém não ama, permanece nas trevas. Se alguém não ama, nunca viu a Deus. Se alguém não ama, é filho do diabo. Se alguém não ama, não conhece a Deus. Mas diz também, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. As afirmações bíblicas são muitas em nos exortar, nos ensinando que a vida verdadeiramente transformada, o cristão verdadeiramente convertido ao Senhor, vive para Cristo, vive a vida de Deus, está em Cristo, anda com Cristo, anda na luz. Porque a vereda do justo, Provérbios 4:18 nos diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, é o amanhecer do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como está você? Você está melhorando na vida cristã? Ou você empacou e disse, daqui eu não sigo adiante, daqui eu não mudo mais? Diz como aquela irmã e como aquele irmão, o vaso até disse, não deixa o homem te mudar. Você está empacado no caminho, pelo amor de Deus, tira este embaraço, segue adiante, porque a vereda do justo é como o amanhecer do dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Paulo nos fala da necessidade do desenvolvimento sempre, cuja a medida, a estatura é o próprio Cristo, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O ímpio é o contrário. O ímpio anda na escuridão, ele não sabe em que tropeça, está perdido. Mas o justo anda na luz, anda na luz. Paulo diz aos irmãos Efésios, antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor, andem como filhos da luz.
Louvado é o nome do Senhor. A palavra nos orienta que devemos andar como o Senhor Jesus andou, devemos estar revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Amados, este é um privilégio inefável, indizível. O Senhor Jesus, Ele se propõe a habitar em nós e nos revestir. Aceita que estejamos nele. Nossa imersão nele, insisto nesta palavra, nossa imersão nele, nosso mergulho nele. Até porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a árvore, vocês são os ramos. E qual é a vida dos ramos da árvore? É a vida da própria árvore. Glória. E assim é a nossa vida. A nossa vida é a vida de Deus, é a vida de Cristo. Nós não temos vida independente dele. Ou nós estamos ligados a ele, ou estamos mortos. O Senhor Jesus diz em João 15:7: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória. Ele insiste e fala que tem um mandamento para aqueles que vivem nele. E o mandamento dele para aqueles que vivem a vida dele está aqui no verso 12 do capítulo 15. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então é assim que se constrói fraternidade e unidade. Mas meio minuto para dizer: não pode haver fraternidade nem unidade se não houver conversão genuína. Um dos maiores obstáculos à fraternidade, à unidade, é a presença de pessoas sem conversão no grande contingente dos evangélicos. Rubens Lopes já dizia: a marcha da igreja estaria muito mais avançada se não fosse tanto sal sem sabor atirado à beira da estrada e tantas lâmpadas apagadas nos seus lugares. Ah, mas eu não posso consertar o mundo. Não podemos, é verdade. Não posso consertar o Brasil, também não. Não posso consertar o Ceará, também não. A Conadec, também não. A igreja de Maracanaú, também não. Mas eu posso consertar a minha vida diante de Deus. E é deste modo. É cada um se colocando na posição certa. É cada um desempenhando o papel de lâmpada no velador. É cada um desenvolvendo a missão de sal da terra. Glória. Mas vamos concluir, e devo concluir lembrando que depois que o apóstolo Pedro fala que temos tudo o que precisamos para a vida piedosa, que apresenta 8 virtudes de Deus que podem serem desenvolvidas em nós, ele diz: porque se essas virtudes existirem em vós e forem desenvolvendo, vocês não serão inúteis, não serão infrutíferos, não serão estéreis, mas terão desenvolvimento no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se em vós não existirem estas virtudes, vocês já morreram, são ingratos, porque são cegos e já se esqueceram do perdão dos antigos pecados. Então, amados, devo entender
que as virtudes aqui apresentadas, elas são vitais. São questão de vida e morte. É delas para viver e não delas para morrer. Diante do entendimento, o apóstolo prossegue para dizer: portanto, meus irmãos, tornai cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo assim, nunca jamais tropeçareis, e deste modo achareis uma entrada ampla e abundante no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, trilhando o caminho deste modo, não tropeçaremos, seremos frutíferos e entraremos no céu para a posse da vida eterna. Encerro o desejo de fazer uma oração. Meu pastor, me permita, por favor, amados, alguns segundos, de pé, alguns segundos, vamos fazer uma oração. Quem entende esta palavra, levanta-se a mão ao céu. Quem recebe, se puder, levanta a outra mão. Alguns segundos com as mãos levantadas para Deus. Agradece ao Senhor, porque Ele já tirou o mal de dentro de você e fez você participante da natureza de Deus. Pai, eu te agradeço pelo teu povo reunido, pela tua presença, pela alegria, o gozo que o Senhor tem produzido em cada coração. Pai, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelos feitos do Senhor, pois o Senhor já nos regenerou, o Senhor já nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho amado. O Senhor nos fez participante da natureza de Deus. O Senhor nos fez frutíferos. O Senhor nos deu a convicção da entrada no céu para a vida eterna. Pai, toca no coração de cada um de nós, nos edifica, nos fortalece, nos capacita, Senhor, para o desenvolvimento do amor, para que haja fraternidade e a unidade que tu queres possa ser construída por cada um de nós. Pai, nos dá a tua bênção. Tudo te peço e te agradeço em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Amados, podeis tomar assentos. O Senhor vos abençoe ricamente em o nome de Jesus. Obrigado, pastor. Glória a Deus, pastor.